partir de agora com as suas perguntas ouvinte, aqui para nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje já está conosco aqui em contato por vídeo e também em áudio o deputado federal pelo PSD, Francisco Júnior, pré-candidato à Prefeitura. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Sileide. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres, na Manhã Sagres. Pessoal muito fiel, inclusive eu. Obrigado, deputado. Bom, começar perguntando sobre esse cenário aí que tem sido criado, né, desde o anúncio da aposentadoria de Iris Rezende. Para muita gente a candidatura dele era uma certeza, e aí ele anunciou que não vai ser candidato, anunciou essa retirada do processo. De lá para cá, o senhor tem enfrentado que tipo de dificuldades ou facilidades, não sei, por conta dessa decisão e das mudanças que isso causou no cenário? A gente acompanhou nos últimos dias essa especulação da possível volta de Vanderlan Cardoso para uma pré-candidatura também no partido do senhor, no PSD, e a gente imaginava que esse debate tinha sido superado quando o PSD escolheu o nome do senhor. Enfim, como é que fica o trabalho a partir de agora com essas articulações todas que estão acontecendo, principalmente startadas lá com a aposentadoria do Iris, deputado? Ô Rubens, toda eleição ela tem um polo e os outros. Você tem situação e oposição, né? E você tem um candidato na situação e pode ter diversos candidatos na oposição. Aqui em Goiânia não é diferente. Então você tem o polo da situação, que é, sem dúvida, o mais importante, porque toda eleição você vai concordar com a gestão ou discordar da gestão que vai acontecer, numa proposta de continuidade ou de mudança. E o prefeito Iris Rezende, ele segurou bastante, e até agora muita gente ainda tem dúvida se ele vai ser candidato ou não. Então, hoje tem a indecisão dele e depois a saída dele do processo gerou uma instabilidade em todos. Tanto é que os maiores partidos não têm decisão ainda. O próprio MDB não tem uma decisão ainda de quem é o candidato. Especula-se que seja o Maguito, mas o Iris pode voltar, ou outro no partido também pode, de repente, vir como candidato. O DEM, que é o partido do governador, uma outra força muito ativa, o partido do governador, também ainda não está resolvido. E essa discussão contaminou também o partido, estava resolvido, já estava decidido, formalmente, inclusive, já havia lançado a minha pré-candidatura, mas o próprio nome já diz, é uma pré-candidatura. Então, nós estamos conversando, nos reunimos, o PSD reafirmou a minha pré-candidatura, me orientou a continuar trabalhando como pré-candidato. Agora, pode mudar? Pode, é uma pré-candidatura. A candidatura só acontece no momento que se faz as convenções. Então, toda candidatura, seja ela pré-candidatura ou a candidatura depois, é uma delegação partidária. Então, eu cumpro uma missão partidária. O partido confiou em mim essa tarefa e eu tenho cumprido a tarefa, discutido a cidade, dialogado, apresentado propostas, coordenado a elaboração do plano de governo e tudo mais, o plano a ser proposto. Isso pode mudar? Pode. E eu sempre disse e digo a minha vida toda, se eu não for capaz de, neste momento, convencer o meu próprio partido que agora eu sou a melhor opção para este momento, eu não vou conseguir convencer a cidade. Então eu encaro essa discussão como uma discussão natural, produtiva, positiva, inclusive, porque o partido vai amadurecer cada vez mais e, ao final, vai lançar um candidato de consenso do partido. E eu acho fundamental isso, a união do partido em torno da candidatura. Agora, realmente bagunçou tudo essa indecisão. E eu digo indecisão porque se ainda estão tentando, se as pessoas próximas do prefeito estão tentando que ele volte, é porque ele deve enxergar que existe alguma chance. Então, é uma indecisão, e indecisão na vida pública sempre é ruim. Deputado, bom dia. Ontem Bom dia, teve Cleide. uma reunião do PSD, o senhor, o presidente Vilmar Rocha, o senador Vanderlan Cardoso, vocês se reuniram na tarde de ontem. O que foi definido nesta conversa? Ontem o senador Vanderlan, ele apresentou a sua disposição de rever sua decisão de se ausentar e candidatar de fato. Até então,
era muita especulação, análise de cenário, possibilidade e tal. Não, então ontem ele falou, olha, eu realmente, apesar de entender que existe uma série de situações, fez toda, eu não vou aqui detalhar, ele que tem que fazer isso, ele detalhou os motivos dele, né? E nós respeitamos os motivos dele, são justos, tem todo o direito, é um correligionário que tem todo o direito de colocar isso, como qualquer outro tem direito. Então, ele fez a sua exposição de motivos e o partido, então, se dispôs a cumprir uma agenda. Falou, então, vamos avaliar, vamos conversar, mas o partido tem uma decisão. Nós temos uma pré-candidatura em campo, nós vamos respeitar essa pré-candidatura, mas vamos conversar sobre essa possibilidade de mudança, né? E nós temos aí mais ou menos, hoje é dia 3, 11 dias, né? 11 não, 14, minha matemática nunca foi meu forte. 13 dias. 13 dias. Para o final do prazo, né? Para o final do prazo. Então, antes disso, e há um compromisso nosso de, bem antes disso, nós podemos tomar essa decisão agora já em definitivo, porque seja eu, seja o senador, nós temos que nos organizar, né? Tem que ter uma... Agora, a parte boa da conversa é que há um acordo entre nós que o trabalho é um só, que tudo que está sendo feito será aproveitado, plano de governo, propostas, tudo isso será sempre aproveitado como uma proposta do partido, não algo pessoal meu nem do senador. Bom, isso quer dizer que o partido, o PSD, voltou àquela situação que ele estava antes do dia 5 de julho. Só para informar o nosso ouvinte, no dia 5 de julho o partido lançou sua pré-candidatura, porque Vanderlan não seria candidato. Com esse comunicado do Vanderlan ontem, o partido volta a ter 2 pré-candidatos a prefeito. Não aconteceu isso. O partido ouviu a disposição do senador Vanderlan de se tornar novamente um pré-candidato. Ouviu a sua disposição, mas não tomou uma decisão sobre isso. A pré-candidatura do Francisco Júnior está mantida, eu falo em nome do partido, eu represento o partido nos eventos de pré-candidatura formalmente. Eu tenho um documento para isso, inclusive assinado. Então, a pré-candidatura está mantida. O que o partido se dispôs foi acolher a disposição do senador, em respeito ao senador, e eu inclusive, concordei, para fazermos uma reavaliação de cenário, para, então, decidirmos se vamos mudar ou não. Agora, a pré-candidatura está posta e ela continua. Sim, eu acho até que a pergunta eu posso refazê-la, então. Formalmente, o senhor é o pré-candidato do PSD, mas a gente pode entender que o PSD tem 2 pré-candidaturas, tem a sua confirmada e tem mais uma, e que essa nova candidatura vai, no mínimo, rever o processo interno de decisão que já tinha sido tomado lá atrás. O PSD tem uma pré-candidatura, a relação do PSD externa com os outros partidos, com a legislação, com a sociedade, está definida, é da porta do PSD para fora, está definido. Essa pré-candidatura minha, ela precisa ser confirmada nas convenções. Nas convenções, não precisa ser eu nem o senador, pode chegar qualquer outro correligionário, apresentar uma pré-candidatura, ganhar no voto e virar o candidato. O que está acontecendo no PSD hoje é uma análise de cenário interna para fazer a sua avaliação nesse sentido. Se vai ter alguma alteração no time que está em campo ou não, mas o time está em campo jogando, fazendo uma comparação com o futebol que todo mundo gosta de fazer, né? Então, nós temos um bom banco, nós temos bons reservas, mas o titular que está jogando sou eu. Diante desse fato, o PSD vai voltar às articulações para tentar chegar na convenção com alguma decisão? Não, a decisão existe. As conversas são para saber se essa decisão muda. Até então, mas a decisão existe e ela é respeitada, inclusive pelo senador. Ele próprio fica com... Só que ele colocou à disposição dele de discutir o processo. Declaração dele na imprensa. Tá. Bom, isso
na sua opinião, vai ser conduzido de uma forma mais ou menos pacífica no PSD ou há uma possibilidade aí de um clima interno, de mal-estar interno? O desconforto é natural, ele existe, claro. Mas na política você trabalha administrando interesses, Sileide. Agora, eu sou uma pessoa pacífica, Vilmar Rocha é uma pessoa pacífica, Vanderlan e Cimeiro são pessoas pacíficas. Então, pacíficos e maduros. Então, eu não faço disso um cabo de batalha. Não, nós estamos do mesmo lado. É fundamental dizermos isso. Nós estamos do mesmo lado, o interesse final nosso é o mesmo, é ganhar a Prefeitura de Goiânia e fazer uma boa gestão, apresentar o programa de propostas que o PSD está apresentando. Então, nós não podemos prejudicar o objetivo final em função do desenvolvimento. Então, nós temos consciência disso, nós estamos unidos e vamos encontrar a melhor alternativa. E um dos nossos objetivos é estarmos plenamente unidos, sem esse estresse ou essa situação de conflito. Não há conflito. Há um diálogo, uma conversa entre nós muito não harmoniosa, porque os interesses nesse momento se dividem, mas muito democrática e respeitosa. Deputado, quais foram os motivos alegados por Vanderlan Cardoso para rever a decisão anterior? Olha, essa pergunta eu prefiro que você pergunte para ele, porque senão eu começo a falar por ele. Não, eu quero saber o que foi dito na reunião. Sim, é isso mesmo. Eu acho que isso é algo que a defesa da pré-candidatura dele tem que ser feita por ele, não por mim. Eu vou defender a minha, Sileide, me permita. Agora, o ponto principal é a mudança de cenário e a avaliação que ele faz em vários aspectos com relação à condução do trabalho, né? Nós começamos a ter uma modificação no cenário político que envolveu Goiânia, outros municípios, a mídia deu bastante isso, Aparecida e outros, são municípios importantes, inclusive do PSD, e estavam apacentados. Então, diante disso, ele viu necessidade de fazer um movimento e se posicionar, e nós respeitamos a posição dele, a decisão dele. Deputado, se a candidatura do senhor ou de Vanderlan depende também das alianças, se o PSD fechar, por exemplo, uma aliança com o DEM, isso vai também envolver o nome do Vanderlan e não o do senhor? E aí, se o PSD for caminhar sem aliança com o DEM, aí fica o nome do senhor? Tem isso na mesa ou não? Olha, várias situações estão sendo colocadas. Essa daí, naturalmente, não sei o quanto isso é o interesse do PSD, mas com certeza é o interesse do DEM. Né? Você tem o senador Vanderlan hoje como um player natural e forte em 2022 para governador. E então é natural que tenha, que eu dei uma declaração ontem dizendo que eu particularmente sou muito contrário a politizar essa discussão agora, vinculando a eleição de 2020 a 2022, são realidades diferentes, por isso que a legislação separa. São situações diferentes, problemas diferentes que precisam ser discutidos. Se isso acontece, Rubens Salomão, naturalmente é algo que contamina o processo atual, na minha opinião, traz um prejuízo significativo para a discussão das eleições municipais, mas acontece sim, isso é fato. Cileide. Deputado, em função dessas questões aí, políticas, né, o adiamento, inclusive, a retomada das discussões internas no PSD por conta da candidatura, o senhor vai acabar se envolvendo de agora até as convenções em discussões políticas e menos discussões de governo, né, menos propostas para Goiânia. Mas, assim, ainda assim, apesar da sua preocupação, o senhor próprio vai ter que se render ao debate político nesse momento por conta dessa nova realidade. Mas, de qualquer forma, eu me lembro que no ano passado o senhor chegou a lançar um projeto que chamava X da Questão, X com CH, porque é uma sigla, e depois o senhor relembra aí o significado dessa sigla, em que o senhor se propunha a discutir temas ligados à cidade. Mas eu notei que o senhor mesmo não tocou muito esse projeto, né? Eu acompanhei as suas redes sociais,
as suas manifestações, e esse tema não estava na ordem do dia do debate que o senhor participou nesse período. Por quê? Eu notei que o senhor também não toca mais naquele programa. Por que isso aconteceu? Por que o senhor, desde que lançou o projeto lá atrás até agora, o senhor próprio não conseguiu fazer esse debate dos temas de Goiânia? X da questão é a cidade humana inteligente e sustentável. Seria uma discussão mais técnica e que eu preparei e que está preparadinho para ser apresentadas as propostas, discutido. A grande questão foi a pandemia. Eu começar a falar de uma gestão mais eficaz, é muito importante, na campanha falaremos disso, mas nesse primeiro momento agora, as pessoas ficaram muito feridas, muito agredidas, numa realidade onde a pandemia, o vírus, começou a se aproximar, começou a cercar. Eu mesmo já tenho vários amigos que morreram, vários amigos internados, parentes. Isso aconteceu comigo, deve estar acontecendo com vocês, aconteceu com as pessoas. Uma discussão técnica, uma discussão muito fria. Eu achei desrespeitoso com o cidadão de Goiânia a gente partir para isso. Por isso que muito da minha postura mudou também. Eu estou indignado com a forma como as pessoas estão sendo atendidas na cidade. Eu estou indignado com o descaso com as pessoas que chegam no CAIS, são mandadas de volta para casa sem nenhum atendimento. Então, nós tínhamos que focar. Nesse momento, eu tive que fazer uma decisão. Ou a gente, em toda a sigla, CHIS, eu fiquei com H, o humanizado. Esse é o momento de nós cuidarmos das pessoas, de nós cuidarmos das necessidades urgentes que as pessoas têm agora, que estão sendo obrigadas a buscar alternativas sozinhas, estão sendo abandonadas. E aí eu achei que trazer essa discussão tecnológica, de modernidade, que é muito importante, mas é fria. Nesse momento, nós temos que cuidar das pessoas, é a realidade do momento. Então, eu achei desrespeitoso eu falar com um cidadão comum que está passando fome, que não consegue trabalhar, que foi obrigado a ficar trancado dentro de casa, uma realidade que foi desvendada no Brasil, dos invisíveis. Essas pessoas literalmente passando fome. Eu me envolvi em diversas campanhas de conseguir comida para as pessoas, e nada disso parece que era importante, nada disso aparecia. Foi por causa disso que eu, então, adiei essa discussão, por uma questão muito mais urgente e humanizadora. Eu me envolvi em outras causas nesse tempo todo, que era urgente. A gente não basta dar o peixe, mas se você não der o peixe em alguns momentos, depois nós vamos ensinar a pescar. As pessoas morrem à míngua. Em Goiânia, houve uma omissão, um silêncio da prefeitura no início da pandemia, um silêncio ensurdecedor num primeiro momento. Depois tudo foi fechado, e você tem hoje, Goiânia é uma cidade da realidade das feiras, do comércio, e isso complicou muito na cidade, isso me incomodou demais. Foi por esse motivo que eu adiei essa discussão de tecnologia, de soluções, que é muito importante, mas é uma discussão mais fria. Deputado, o senhor acha o debate praticamente ainda não começou, né, em Goiânia, foram poucas as conversas, mas pelo pouco, o senhor foi lá no evento da FEComércio, foi o primeiro a abrir a web sabatina da FEComércio, depois disso já foram 2 adversários seus. Nesse momento inicial, deu para o senhor sentir a temperatura do debate em Goiânia? Quer dizer, o que vai ser prioridade em Goiânia? Vai ser a saúde? Vai ser o transporte coletivo? Vai ser essa questão que o senhor chama aí de humanização? Dá para sentir o que o goianiense está mais preocupado nesse momento? Sileide, é uma campanha diferente. Nós temos o primeiro evento oficial, que foi a sabatina da FEComércio. A FEComércio está muito atenta, saindo à frente, ela está muito preocupada. Basta lembrar que a FEComércio teve uma instituição da importância da FEComércio, teve que entrar na justiça para conseguir abrir as empresas, para ter os postos de trabalho das pessoas em Goiânia. Então, ela conseguiu eliminar para abrir, foi ela que entrou com a ação no primeiro momento. Então, ela está muito preocupada e muito atenada. E o tom é isso, são essas urgências. Nós temos muita coisa importante, mas nós temos urgências, e as urgências estão ligadas a pessoa estar viva e com saúde. Então, a saúde, a gestão da saúde na cidade é um assunto
urgente, e as oportunidades, o ganha-pão das pessoas. As pessoas estão preocupadas, elas estão sem esperança, sem expectativa, porque não há nada sendo desenvolvido na cidade, gerando oportunidade, gerando emprego. Essa discussão ela não está acontecendo. Inclusive, eu me manifestei recentemente que eu acho que o foco agora, a própria questão do plano diretor tem que se mudar, tem que se rever. A pandemia ela trouxe uma discussão mais urgente, ela furou fila. Então, nós precisamos conversar sobre, por exemplo, a legislação tributária da cidade. Ela está impedindo a abertura de novos negócios, ela está desestimulando o desenvolvimento e geração de emprego na cidade. Essa é uma discussão muito urgente. Então, hoje eu penso e constato que duas situações são muito importantes. A geração de oportunidade, emprego, renda, a legislação que tudo envolve. Isso, transporte entra como um assunto indireto. Tudo que eu falar de emprego vai envolver transporte, porque o trabalhador precisa chegar. Transporte é muito importante, a mobilidade na cidade, ela entra em tudo. Mas os dois assuntos que puxam hoje essa discussão são a geração de emprego e renda e a saúde. Pois é, curioso porque nos 3 debates já realizados na FEComércio, saúde não foi um tema só tangenciado, ele não foi um tema central. Já o transporte coletivo, ele foi tema de forte nas 3 sabatinas, inclusive na sua presença. É porque é o que eu falei, ele é um tema muito importante ligado à geração de emprego e renda, à atividade econômica. Você não consegue desenvolver a cidade se a mobilidade não estiver funcionando. Então, ele é um assunto, o transporte ele é o esqueleto da cidade. Ele sustenta as atividades econômicas da cidade. E no caso da FEComércio, você hoje tem os presentes sindicatos lutando para sobreviver. Nós estamos falando de saúde de CPF, estamos falando de saúde de CNPJ. Então, lá no caso da FEComércio, onde nós temos as atividades econômicas de comércio e serviços representadas, eles estão tentando sobreviver. Nós estamos falando da saúde das empresas, e aí o transporte também é fundamental. Bom, então o senhor está me dizendo, eu posso entender que a pandemia faltou o debate? Naturalmente, a pandemia pauta o debate de tudo hoje. Ela veio desvendar, a pandemia ela veio mostrar tudo que estava escondido. Ela veio revelar as nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas fraquezas em termos de gestão. Ela expôs, ela desnudou as gestões em todos os níveis, municipal e federal. Eu não sei se está me ouvindo. Falhou só o finalzinho, mas deu para aqui. entender que o senhor falou todos os níveis, municipal, estadual e federal. Mais pergunta, Cileide? Não. É isso. Deputado federal Francisco Júnior. Deputado, a gente vai continuar conversando, sem dúvida, né? Ao longo aí dessa pré-campanha, e aí veremos se também durante a campanha. O PSD já tem convenção marcada? Tem, né? Olha, até isso talvez mude, né? Estava marcada para o dia 14, Nós vamos decidir se vai manter no dia 14 ou se vai passar para o dia 16. Essa é minha sina, Rubens. Na eleição passada, eu só consegui lá na frente porque durante todo o tempo havia uma discussão se eu seria mesmo candidato ou não. Ao final, todos perceberam que eu fui candidato. Eu penso que dessa vez nós teremos o mesmo resultado, mas nós vamos ter condição de ainda discutir bem a cidade, por mais que seja uma discussão que a discussão política sempre é mais acalorada, sempre é mais interessante, mas discutir a cidade é fundamental, é necessário, é fundamental, porque nós vamos sofrer as consequências disso ao longo dos anos, senão nós vamos ficar igual agora. Administrações improvisadas, elas geram soluções desastrosas a médio e longo prazo, e nós precisamos parar com isso. É verdade, né, Francisco, porque em 2016 também teve essa discussão, né, de partidos, de alianças e tal, e no final o senhor foi candidato com o apoio do PTB. Semelhante, na verdade, né, a discussão com o governo envolvido e tal. Exatamente. É minha sina, mas nós vamos vencer também. Agora, a Cileide trouxe essa discussão do transporte, e eu quero lembrar, Cileide, que lamentavelmente se passaram 20 anos,
E a proposta, por não discutir cidade, por discutir política, até hoje nós estamos com a proposta de resolver o problema em 6 meses e vimos aí o que aconteceu. Então é fundamental discutir a cidade, senão a gente fica apenas com a emoção, com o calor da campanha, com o sentimento de super-heróis e o povo desempregado, sem saúde e passando fome. Francisco, obrigado pela entrevista aqui, disponibilidade de conversar com a gente. Um abraço, bom trabalho aí. Obrigado, Rubens, obrigado, Sileide. Me despeço cumprimentando a todos os ouvintes da Rádio Sagres e me colocando à disposição. A única forma da política ficar mais parecida com o que você acredita é você participando. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado. Deputado federal, pré-candidato pelo PSD à Prefeitura de Goiânia, Francisco Júnior, conversando conosco aqui nessa série de entrevistas com os pré-candidatos. Destaques e a íntegra você confere acessando sagresonline.com.br.